Bom, pessoal, hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão muito interessante, uma comparação, na verdade, com o Batman Begins com o Batman vs Superman, uma cena específica. Pessoal, sabe aquela cena do Batman Begins, onde o Batmóvel tá fugindo da polícia, né? O Batman está fugindo da polícia junto com a Rachel, porque ela está contaminada pelo gás do espantalho, e aí ele tá indo rumo à Batcaverna para aplicar nela o soro lá, o antídoto, né? Pra conseguir se curar do veneno do espantalho. Então, esse filme do Nolan, né, Batman Begins, ele tem uma coisa muito interessante, que eu estava navegando pelo YouTube e aí o YouTube me sugeriu essa cena. E aí eu resolvi assistir. E aí eu assisti, eu falei, gente, que da hora, eu não lembrava que era tão legal assim. E aí eu falei, nossa, tem uma outra cena que é similar também à cena. Essa cena com o mesmo personagem, que é o Batman, no mesmo carro, que é o Batmóvel, lógico, com outro designer, mas é o mesmo carro. No Batman vs Superman, eu vou assistir de novo. Aí eu peguei e fui lá assistir essa outra cena do Batman, só que no filme do Zack Snyder, do Batman vs Superman. E não me trouxe esse mesmo arrepio, essa mesma euforia que esse filme do Batman do Nolan trouxe. E aí eu falei, por que será? Bom, a resposta eu acho que tá no efeito prático. O Nolan, ele não é muito fã de computação gráfica, CGI. Então ele sempre pega e procura fazer o filme com efeitos práticos, ou com miniaturas, ou com o próprio Batmóvel construído mesmo, em tamanho real. E ele fecha uma rua e faz a cena de perseguição. E aí, já o Zack Snyder, ele é muito fotográfico, assim, ele quer fazer tudo em CGI, fazer o carro fazendo assim, capotando, virando, rolando, tirando tiro, pulando amarelinha. E aí que eu acho que tá o pulo do gato. Por quê? Quando o Nolan usa efeito prático, o que acontece? Ele tem um limite que ele não pode ultrapassar, porque a realidade tem um limite. E a gente não pode ultrapassar o limite da realidade. Por mais que seja um filme sobre um super-herói, existe uma física dentro da questão do universo do super-herói que você tem que seguir, porque senão as coisas perdem o limite, e tudo que se perde o limite perde a graça. Então as coisas têm que ter um conceito, mesmo que seja na ficção, tem que ter um conceito. Por exemplo, o Superman sempre vai ter um contexto do porquê que o Superman é o Superman, entendeu? Por mais que seja uma coisa da ficção. Aí na questão do Batman, quando o cara usa a realidade, ele faz efeito prático, por exemplo, ele constrói o carro, ele faz numa cena prática, a cena na prática, o que acontece? Ele tem um limite, ele não pode ultrapassar o limite, porque tem questões da realidade, por exemplo, a física e tal, e isso traz uma certa noção de realidade para aquele universo. Agora, quando você usa completamente CGI, o que acontece? Você vai ter que usar tudo dentro do computador, que são efeitos de gravidade, simuladores, né, de gravidade, simuladores de vento, simuladores de... Só que não tem limite. Eu posso fazer o que eu quiser na computação gráfica. Eu posso fazer o carro capotar, rodar de novo. Eu posso fazer o carro explodir, voltar a andar. Eu posso fazer o carro se reconstruir. Se o contexto da história é fazer um carro que se reconstrói do zero como uma fênix, ok. Mas se você está fazendo um filme de um super-herói, onde é um homem rico que constrói um carro, que ele a prova de bala e tal, mas ele tem um certo limite. Ele vai ter gasto, o carro vai se desgastar com o uso, por mais que seja um carro muito hiper tecnológico. Só que o CGI geralmente não tem esse contexto, né? Na computação gráfica não tem esse contexto. Então, o carro ele entra na parede, ele sai da parede, não tem nenhum risco. Ele entra dentro de um barco, ele sai do barco, não tem nenhum risco. Ele leva tiro e não acontece nada com o carro sempre tá brilhando. É como se fosse o cabelo da Cinderela. Ele tá sempre bonita, ela acorda já daquele jeito. Então fica fake, entendeu? E aí lá no fundo do teu subconsciente, você não embarca, você fica até eufórico pelo personagem, mas depois de um tempo, a sua mente ela fala, não, isso não me convence. Já quando você usa efeito prático, a sua mente se convence porque o teu cérebro consegue captar quando é efeito prático e quando não é, entendeu? Quando é efeito gerado pelo computador. Olha que interessante. Eu acho isso muito legal de se comparar, né? E a gente aprende muito com isso.
Bom, pessoal, é essa a reflexão que eu quis trazer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.